Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, Emanuel aqui para mais um vídeo no Litera Science. Hoje, um vídeo especial, né? Convidei aqui meu pai. Pai, dá oi pro pessoal. E aí, tudo bom? Estamos aí? Então, meu pai, né? O Jefferson, né, conhecido como professor Jefferson, ele é professor da Universidade Federal do Pampa, né, formado em economia, e eu convidei o pai para a gente fazer um vídeo aqui, na verdade, bem informal, um bate-papo, na verdade. Então, nada muito específico, nada né, que seja além do que aquilo que a gente consiga entender, né, bem formal mesmo, para que qualquer pessoa consiga entender. Uma ideia de um bate-papo sobre questões de economia e sociedade nesse período de pós-pandemia. Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar para o pai aqui é, pai, para a gente entender um pouco o que seria economia, né, e qual a importância da economia, né, porque a gente tem essa ideia, né, de que economia está muito relacionada a dinheiro, né, então o que seria essa economia? Bom, Emanuel, assim, a economia como ciência, né, ao contrário de que as pessoas às vezes pensam, ela não é aquilo que trata, por exemplo, do dinheiro, ou da indústria, né, ou do comércio. Né? A ciência econômica, ela trata de relações humanas. Né? Então, o primeiro economista, né, o pai da economia, lá, o liberal Adam Smith, né, ele era filósofo, e a pergunta que ele se fez era como que as pessoas se relacionam, né, em sociedade a partir das trocas. Então a economia é uma ciência extremamente das relações humanas, é como as pessoas trocam coisas, né? Trocam aquilo que produzem e consomem aquilo que necessitam. Então esse é o princípio da economia. Agora, a economia na estrutura do capitalismo, né, a economia como ciência que estabeleceu a lógica da organização capitalista, ela trata de aspectos relacionados à produção, à circulação e ao consumo de bens. Né? E aí, num período pós, a partir do século XIX, né, e mais especificamente ainda pós a Segunda Guerra Mundial, né, tem todo um espectro da questão financeira. Então, esses três fatores, a produção, a circulação e o consumo, né, tem toda uma estrutura financeira, que é a moeda, né, que acaba influenciando, né, tanto a produção, quanto a circulação, quanto o consumo. Então, só para a gente então sintetizar, a economia como ciência, ela procura estudar a estrutura das relações de troca entre as pessoas, e a economia, sob o ponto de vista do capitalismo, ela procura justificar, pela lógica liberal, como esses fatores na estrutura do capitalismo se relacionam, né? A produção, a circulação e o consumo. Então, basicamente, assim, sendo bem sintético, né, é isso que a economia, a ciência econômica trata. Bom, isso é uma coisa interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê muito, né? O pessoal falando, não, mas a economia é aquilo, e a economia. E aqui a gente queria trazer uma parte bem da importância, qual é a real importância, né? Qual é a relação que a economia, né, ou que essas ciências econômicas teriam com a sociedade, né? Então, porque qual é essa relação que realmente eles têm, né? Porque tem gente que diz, não, mas o importante é a economia, não o social, né? E na verdade seria os dois, né? Assim, talvez o que chama mais atenção, né, é essa discussão, até certo ponto, que tem no mundo, mais especificamente no Brasil, né, a questão da economia relacionada, por exemplo, agora a questão da saúde, né, uma questão relacionada a como as pessoas então deveriam trabalhar e não se preocupar com a saúde, né, nesse contexto aí do atual governo. Bom, na verdade, a economia, como é uma ciência social, não existe economia sem pessoas. Né? Então, antes de nós pensarmos que teríamos que priorizar a economia ou teríamos que priorizar a saúde das pessoas, nós temos que priorizar as pessoas, porque as pessoas são economia. Né? Então não existe economia, né? Não existiria, por exemplo, economia se não existisse seres humanos. Então a economia é a ciência, né, que trata das relações de troca entre os seres humanos. E relações da sociedade, né? Enfim, sim, em relação à sociedade capitalista. A economia que existe, a economia que justifica o capitalismo, é na sociedade capitalista que nós vivemos. Né? Então, o que se pode pensar assim em relação aos aspectos relacionados à sociedade capitalista nos últimos tempos, né, é que
a economia capitalista está em constante crise. Então, isso às vezes a gente fala assim, parece que soa um pouco distorcido, mas na verdade a estrutura do capitalismo faz com que as crises econômicas sejam quase que constantes, se não constantes nos últimos tempos. Então, sempre, porque não existe na estrutura do capitalismo, né, a possibilidade de não haver desemprego. Então, o desemprego, aí pegando a perspectiva marxista, né, o desemprego é uma necessidade, desemprego de pessoas, né, é uma necessidade para o capitalismo se manter. Se não existisse desempregados, possivelmente seria outro sistema, né? Aí seria o socialismo, o comunismo, sei lá o que for. Mas no capitalismo é necessário, para que o sistema funcione, que exista pessoas desempregadas. E nos últimos tempos isso tem se aprofundado. Né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, da pandemia, né? no período que nós estamos vivendo aí. A crise da pandemia é uma crise sanitária, é uma crise social, uma crise, né, sobre vários aspectos, mas no capitalismo as crises foram frequentes. Né? Se nós pegarmos assim, a história... Não é a primeira crise. Evidente, né? Já houve várias crises, né? A última agora, que a gente pode pensar assim, bom, apesar do desemprego, aí tem as crises financeiras, né? A última agora, em 2008, 2009, né? Que foi uma crise dos Estados Unidos, que acabou afetando todo mundo, né? As bolsas de valores, depois todo mundo, foi uma crise financeira. E o ajuste foi financeiro, o ajuste foi da moeda, né? Os Estados Unidos participou, como sempre participa, né? E aí você vai pegar, assim, tem a crise da década de 80, né? A década perdida, depois tem a crise do petróleo na década de 70, né? Depois tem as crises da Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, a crise é um fato que sempre existiu, e se não, sempre existe no capitalismo, porque sempre existe pessoas que estão passando por desemprego, né? Sempre tem estruturas, né, de miséria, né, de fome, né? Então, o capitalismo é um sistema que ele permanece como sistema capitalista e justamente porque existe crises, né? Então não é uma novidade para isso. Claro que no momento que estamos vivendo, né, é uma crise que foi ocasionada por um vírus, né, que aí aqueles fatores, né, a circulação, a produção, a circulação e o consumo foi afetado, né? Então quando não parou de girar, se parou a roda, né, da estrutura, bom, aí sim aconteceu essa tragédia, né, e essas questões que nós estamos vendo hoje na pandemia, né? E a gente, uma coisa que a gente vê agora a importância, né, porque também é uma outra discussão. Durante a pandemia, o quanto a pandemia, quanto a crise pode ser influenciada por decisões políticas, por decisões do Estado, né? Então, a gente pode pegar aí diferentes países no mundo que tiveram diferentes políticas públicas e têm diferentes resultados da pandemia para o mesmo vírus, né? Então, qual seria a importância, né, ou qual seria o papel, né, do Estado, qual seja ele, né, para ajudar a gente, né, em relação às relações econômicas e sociais para enfrentar a pandemia? Sim, tem uma questão, né, interessante sobre esse ponto, Emanuel, assim, que ao contrário, né, do que aqueles liberais pensam, que o Estado não é importante, ou que o Estado não devia participar da atividade econômica, ao contrário disso, a lógica do capitalismo, ele faz com que o Estado esteja em função da manutenção do capital. Então, as estruturas das corporações, né, da organização social que existe, elas exigem, inclusive, a participação do Estado nos momentos que acontecem as crises. Eu estou falando assim bem claro, assim, as empresas, por exemplo. Então não existe uma empresa, os empresários, apesar, né, os empresários que não entendem muito, né, eles dizem assim, bom, o Estado tem que sair da economia para o livre mercado andar e para as coisas se ajustarem a partir da mão invisível lá no conceito de Adam Smith. Isso é uma falácia, né? Isso não existe, nunca existiu. Pelo contrário, o Estado ele tem participado ativamente para manter as estruturas do capitalismo, para justamente possibilitar o lucro das empresas e a manutenção dessas empresas. Então, numa época de pandemia, numa época, né, em que nós estamos vivendo de crise, e aí crise sanitária, crise social, crise econômica, mais do que nunca o Estado deverá participar, como tem participado em alguns casos. Né? No Brasil, talvez seja o pior país, né, em que essa estrutura, que o Estado participa. Mas é preciso que haja ações de governo, né, ações de governo que façam com que a estrutura minimamente de manutenção
né, da sociedade organizada e até certo ponto evitar a miséria, né, evitar a pobreza até nem o caso, mas evitar a fome mesmo, né, é preciso a participação do Estado. O Estado sempre participou. Geralmente os Estados neoliberais participam auxiliando os mais ricos. E aí um Estado social-democrata, um Estado na perspectiva socialista, né, deve atuar, o que a gente espera, né, na perspectiva O daqueles que são mais trabalhador. pobres, do trabalhador, dos empregados, né, de todos aqueles oprimidos, né. Então, mas geralmente o que acontece em todas as crises é que, e essa não vai ser diferente, eu tenho essa expectativa, assim, não pessimista, né, mas uma expectativa pensando no que está acontecendo, é que a retomada da economia, do novo, né, da nova forma da gente viver após pandemia, vai ser sim com a participação do Estado, mas o Estado esse neoliberal, né, que já está acontecendo isso, né, já está aumentando a participação do Estado no financiamento de empresas, né, dessas facilidades que estão acontecendo no crédito, que isso tudo para manter a estrutura das organizações, das empresas funcionando. Né? Então, o Estado, que seria um Estado de uma perspectiva mais humanista, ainda está muito longe e não vai ser dessa vez que ele vai atuar. Pelo menos nas expectativas que a gente tem, assim, do que está vendo aí. Né? Que bom que fosse ao contrário, né? Sim. Mas que bom que tivesse uma estrutura. Mas, por enquanto, não se vê essa perspectiva. Mas durante a pandemia, por exemplo, a gente já percebe o quanto as próprias relações de trabalho já estão mudando, né? Então, muita gente conseguiu se adaptar ou está tentando se adaptar para trabalhar, né, no home office, né, que chamam de home office, outros, né, outros tendo que mudar toda a sua estrutura de trabalho. Mas a grande questão é o que vai acontecer no pós-pandemia, né? Qual é a perspectiva dessas relações de trabalho pro pós-pandemia? Ou o que a gente gostaria que fosse também, né? Pode ser isso, o que tu acha? Porque é muito difícil, né? Se a gente soubesse como que vai ser e qual seria a solução, talvez seria um prêmio de economia aí para saber exatamente qual seria. Mas como que a gente acha e como a gente gostaria que fosse, né? Essa ciências econômicas pós, né? Assim, ó, eu acho que na questão do trabalho, né, essa pandemia, né, ela explicitou aquilo que a gente até certo ponto já sabia, né, que é cada vez mais a precarização do trabalho. Então, a classe média e o staff, né, que é a classe média de uma certa forma, que está nas estruturas das empresas, né, naquela parte que não está no chão de fábrica, ela está no meio, ela está na administração das empresas, né, que geralmente é a classe média, ela de alguma forma consegue achar mecanismos de manter a sua remuneração, como nós estamos fazendo, a grande maioria da classe média. Né? Quem está sofrendo com isso são aqueles trabalhadores, né, mais pobres que trabalham, a gente fala assim, mas é um contexto, trabalham no chão de fábrica, né, trabalham na estrutura mesmo da produção, lá no dia a dia da produção. E esses, infelizmente, estão cada vez mais precarizados. Né? Primeiro porque estão agora, nesse momento, estão arriscando em alguns casos a sua saúde, porque estão tendo que trabalhar, né? E no futuro, possivelmente, vão estar ainda mais penalizados, né, pelas condições de trabalho que são dadas. E até certo ponto, a classe média, ela vai, se essa estrutura do home office, né, vai se tornar uma prática, não deixa de ser uma forma de exploração desses trabalhadores, nós, né? Por quê? Porque nós vamos acabar trabalhando em casa, usando as nossas estruturas do lar, né, como estamos fazendo, né, tivemos que às vezes adaptar, melhorar o computador, melhorar a internet, né, comprar estruturas para nós trabalhar, e isso vai ser mais um motivo de exploração, né, das empresas em relação aos trabalhadores. Né? Além de outros aspectos que estão surgindo, né, como a gente chama da uberização do trabalho, né, que é essa, agora aquele que trabalha, por exemplo, nas entregas, a gente fala de uberização, mas significa todos os Todo aplicativo, motoboys, todo. né, os motoboys, né, o Uber também, né, os aplicativos, né, de transporte. Esses aí, né, estão sendo ainda mais penalizados, porque agora nem a responsabilidade das garantias sociais, de carteira assinada, né, que tem a garantia, eles estão tendo, porque eles estão aqui, bom, eles estão agora, né, comprando lá a sua bicicleta, a sua moto, o seu Para carro, ir ou trabalhar. financiando, para ir trabalhar,
né? Para uma Como empresa, sendo isso, né? Para uma empresa que tira só o lucro, né? Que não se responsabiliza muito pelas condições de trabalho dele, nem pela remuneração, né? Então, agora com a pandemia isso ficou ainda mais explícito, né? Porque aí agora trabalhar parece que a gente tem, né? Pelo menos até pela televisão, pelo que a gente vê, tem certos Ubers ou certos entregadores, motoboy, né? Que estão trabalhando em média 12 horas por dia, né? Eles trabalham de 12 horas ou mais por dia. E pior, né, que é tão subversivo essa coisa, que alguns, como um depoimento esse dia na televisão, alguns estão achando bom isso, né? Estão dizendo, agora na pandemia eu estou tendo mais trabalho. sim. Né? Eu trabalhava agora como eu Estou estou. trabalhando 14 horas por dia, né? Estou sendo entregador de pizza, agora o pessoal como estou em casa, então eu estou entregando pizza 12 horas por dia na correria, né? Arriscando a vida, arriscando sem direitos trabalhistas, né? Então vê como é É que na verdade é subversivo, né, para a pessoa que fica de certa forma alienada ali, né, de que, sim, sim. né, E a legítima essa palavra, né? A legítima alienação no trabalho. Né? E isso na pandemia ficou explícito e por uma tendência até certo ponto, não pessimista, mas realista, né? Essa tendência vai continuar para pior ainda, né? Para ainda as condições mais precárias do trabalho. Então é um período muito difícil em termos de pensar as estruturas socioeconômicas, né? E certamente não há limite assim, ou não vai haver uma ruptura, né? Que eu digo dessa estrutura, pelo menos a curto e médio prazo, né? A gente espera que talvez no futuro sim, as coisas mas melhorem. em questão tipo do consumo, né, porque a gente sabe, né, que a gente vive num consumismo muito grande, né? As pessoas consomem muito e principalmente coisas de bens materiais, né? Tu acha que existiria uma possibilidade no futuro disso não ser tão importante, né? Não sei se é essa a palavra certa, e se mais um consumo voltado ao serviço, né? O consumismo é um fato novo na história da humanidade. Eu digo fato novo, nós vamos pensar assim, na década de 80, final da década de 80, né, na onda neoliberal, né, porque na minha geração, né, que eu sou da década de 60, né, então 50 e poucos anos, a minha geração, o consumismo não era uma coisa tão clara assim. Existia consumo, né? A gente consumia coisas, comprava coisas, né? Trabalhava, comprava e, né? Mas não era esse consumismo, né? Que aí vem outras questões ainda que a gente depois um dia pode conversar melhor, né? A obsolescência programada, né? O marketing abusivo, né? Que faz com que a gente queira trocar, por exemplo, o celular de 6 em 6 meses, né? Ou troca de carro, né? Que aí vem todo o aspecto financeiro também que facilita a compra, e aí o consumidor, né? Então é uma outra, o consumismo é uma outra coisa. E aí é um grande dilema, né? É um grande dilema na estrutura do capitalismo, porque esse consumismo faz com que a mola, né, daquela estrutura que eu falei antes, da produção, da circulação e do consumo, continua andando. Então é um grande dilema teórico É dos importante o especialistas consumismo para manter para as. manter essa estrutura que é uma estrutura esquizofrênica, né? Sob o ponto de vista ambiental, por exemplo, né? Gera resíduo que são essa coisa da reciclagem é ainda pouco clara e não dá resultado assim tão positivo. Então, assim, é um dilema, né, que os empresários hoje, mesmo aqueles empresários conscientes, né, que eles pensam assim, bom, eu quero produzir conscientemente, eu quero produzir menos, né, para causar menos resíduo e tal. Mesmo isso, mesmo esses empresários sentem esse dilema que se eles pararem, né, se eles pararem o consumo, acaba fazendo com que essa roda, né, de circulação acabe parando, né, e até certo ponto causando desemprego, porque na prática causa esse emprego que a gente está falando, que é aquele emprego precarizado, né. Então o que seria talvez uma estratégia da sociedade do futuro, assim, pensando no ideal, né, que a gente espera? Talvez, primeiro, rever essa questão do consumismo. Acho que vai ter que haver uma consciência. Eu acho que essa pandemia pode, se é que é alguma coisa positiva, pode servir para isso, né? Para a gente pensar assim, então a gente não precisa de tanta coisa, né? Talvez a gente não precise consumir tanto ficando em casa como a gente está agora. Talvez a gente consuma menos, né? Está consumindo menos. Isso talvez seja uma consciência pessoal, mas claro que isso não, a consciência pessoal nunca é uma coisa individual de cada um sabe o que tem que consumir. Não. Eu acho que tem que haver uma estratégia,
ou até certo ponto, uma política global, de repente nas instituições globais, como a ONU, como o FMI, como o Banco Mundial. Até porque as mudanças não vão ser individuais. Né? As mudanças individuais são importantes. Eu acho sempre assim, aquela história assim, é importante eu reciclar o lixo, é importante na minha casa, mas isso não vai resolver, né? Até porque se não houver primeiro uma motivação, às vezes a motivação mesmo, né, punitiva, como cobrar, né, ou como uma multa, ou coisa assim, né, para se mudar toda a estrutura social, né, não muda, né? Então, para essa lógica, talvez, aí, respondendo a tua pergunta, a questão do consumismo, né, talvez é preciso que haja uma organização social, né, um delineamento, né, alguma coisa assim a nível internacional, a nível dos estados nacionais, né, para que talvez se possa rever os processos de produção e aí valorizar outras atividades, como tu falou, né, no serviço, né. Eu sou muito otimista, por exemplo, otimista e gosto, né, a gente sabe, de turismo. Porque o turismo, por exemplo, é uma atividade que tu gira a economia, porque tu vai gastar, né, tu vai consumir, não necessariamente vai consumir bens que vão se tornar resíduos, né, porque tu vai num lugar, né, tu imagina, tu vai viajar, né, tu vai sair de Porto Alegre, vai a São Paulo, né, vai ao Rio, tu vai usar o hotel, né, tu vai... Tu tá girando aquele ciclo econômico ali. Econômico, né, girando lá a produção, né, do café da manhã, tu vai, né, tu vai na praia, tu compra alguma coisa, né, enfim, tu vai girar alguma coisa e não necessariamente tu vai adquirir um bem, né, como um automóvel, como um celular, né, que vai gerar resíduos. Talvez seja uma forma, né, tem outras, talvez mais dignas até, né, de repente valorizar áreas, por exemplo, da assistência social, né, pagar pessoas, por que não pagar trabalhadores, né, pagar bem trabalhadores para cuidar dos idosos, para cuidar das crianças, né, para atuar na população mais pobre, né, e até certo ponto girar também a economia a partir de outros mecanismos que não necessariamente o consumismo. Mas claro que isso aqui eu estou falando, né, Manuel, assim, muito no questão da conversa mesmo, né, não sei se isso nós teríamos que, né, teria que, né? É um ideal, é uma perspectiva minha ainda muito no sentido mais de idealismo, né, do que propriamente assim de uma possibilidade política que aí envolve outras questões, né? Na verdade, a gente teria muita coisa para falar aqui, para perguntar. Eu acho que vai surgir mais dúvidas ainda com o vídeo. Daí o pessoal pode deixar nos comentários que depois a gente pode montar talvez um outro vídeo. Inclusive, talvez no futuro a gente pode pensar um vídeo. Inclusive, a gente pode falar com a Nájila, né, que já fez um vídeo com a gente, para a gente falar um pouco também sobre questões ambientais, né? Economia e ambiente, né, que vai acabar sendo muito ligado. Bom, para finalizar o vídeo, como aqui na Literação, a gente não pode deixar de faltar, né? Pai, dicas de livro, assim, para quem nunca leu nada que envolva a economia e sociedade, mas quer começar a entender um pouco melhor, assim, de realmente leituras boas, né, relacionadas a isso, economia e sociedade. Sim, teria vários, né? Mas assim, eu vou citar assim, talvez 2 autores, né? Ou até 3, que são, para mim, e nenhum deles é economista, né? Por incrível que pareça, assim, eu citaria assim, o Eric Hobsbawm, né? Que é um historiador inglês, falecido há pouco tempo atrás, né? Faleceu com 90 e poucos anos, mas ele tem vários livros, né? Talvez o que fez mais sucesso aqui no Brasil foi a Era dos Extremos, o Breve Século XX, né, em que ele conta a trajetória, né, de toda essa estrutura do capitalismo durante o século XX. Um autor que é linguista, até, se eu não me engano, a profissão dele é linguista, assim, a formação dele, mas atua na área de economia, de sociedade, né, que é Noam Chomsky, né, e o livro dele também, um livro atual que nós temos, né, está lá em casa, mas que é Estados Fracassados, que também conta um pouquinho dessa coisa, como o Estado passou a ser articulado em função da manutenção do capital e não em função dos benefícios sociais, né, que deveria ser. E outro talvez que seja interessante, que é um geógrafo, né, o David Harvey, com Condição Pós-Moderna, que é um livro clássico, mas tem outros livros dele agora, né, tem agora as 17 Contradições do Capitalismo, né, que foi lançado há pouco agora pela Boitempo, né. Então são esses 3 autores assim que eu indicaria assim para a gente ler. São leituras assim fáceis, do ponto de vista assim, não são tem dados muito científicos, nada mesmo, são mais o Eric Hobsbawm nesse livro, né, ele faz
toda uma recapitulação, um tipo de prosa assim, do século XX, conta fatos históricos e como esses fatos históricos foram influenciando. Então seriam esses três autores, eventualmente teria E depois vários depois, outros, né, né? pode ir Sim, a partir deles, né, talvez possa, buscando mais né, outras linhas. para entender assim, o momento atual. Que não é fácil de entender, né? Talvez a gente esteja aqui só dando Só conversando, nossos porque palpites, né? Nossas opiniões aqui, palpites mesmo, né? Para motivar as pessoas também a procurarem as suas, né? As suas análises, as suas interpretações, para quem sabe aí no futuro a gente ter uma sociedade minimamente mais igualitária, né? Ou igualitária, né? Com o que a gente está buscando. Mas isso eu aí. acho que é isso, né? Tá, show de bola. Tá bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai, show de bola, quem sabe a gente faz outro um dia. E Sim. não esqueçam, né, que o melhor livro é aquele que é lido, tá? Deixa eu curtir aí, valeu, tchau, tchau. Tchau.